Boa noite, bem-vindos à edição de As Regras dos Jogos desta noite. Para debater os temas de hoje temos, como é hábito, 4 convidados, 4 advogados: João Coluni, João Diogo Manteigas, Fernando Veiga Gomes, Alexandre Mestre. Começamos o programa de hoje por falar na FIFA e na regra do triplo castigo. Fernando, começo por ti. A FIFA, o International Board, pretende terminar com a sanção posterior ao penalti e ao cartão vermelho. Diz que é muito pesado tanta sanção seguida. Podes comentar qual é a tua opinião relativamente? Boa noite, antes de mais. O triplo castigo, normalmente entende-se que é uma equipa é punida com um penalti, que o jogador respectivo é punido com o cartão vermelho e, posteriormente, o mesmo jogador é objeto de, enfim, através da regulamentação própria depois de cada país, de cada competição, é punido com uma suspensão de 1, 2, 3 jogos, 4 jogos, o que for. Eu gostava um bocadinho enfim, entende-se que isso é injusto, portanto, que, no fundo, são 3 penas sobre a mesma infração. Vá lá. Mas eu gostava um bocadinho de perceber qual é que é o rácio da FIFA para esta alteração, e é isso que eu não consigo perceber. No fundo, vamos introduzir aqui uma certa distorção, onde não vamos saber bem, quer dizer, então se não for penalti, se for por exemplo, um jogador que vai isolado para a área e é rasteirado no limite da grande área, aí já o jogador é punido da mesma forma com o triplo castigo, na eventualidade do livre direto ser golo. Quer dizer, isto é um bocadinho, introduz aqui um fator de subjetividade que eu sinceramente não consigo perceber, e depois entramos em domínios que começamos a pensar em hipóteses e subhipóteses decorrentes do jogo. Então, quer dizer, se for com uma rasteira já, então se for uma agressão grave, quer dizer, há o penalti, há a expulsão, mas ele não é punido. E a mesma agressão, se não fosse no âmbito da jogada de penalti, já seria punida com uma infração disciplinar. Isto introduz aqui um critério que eu, sinceramente, a lógica é de que o penalti será um castigo já tão pesado que não, para a equipa, que não necessitaria de mais nenhum castigo. Mas depende, quer dizer, será ou não, quer dizer, faz parte eu, sinceramente, não consigo perceber a motivação. Mas pronto, enfim, está-se a falar nisso. Alexandre, introduzir o tema. Achas que avança, não avança esta alteração? Eu acho que tem algumas dificuldades em avançar. Aparentemente, de acordo com o que li, há cerca de 15 anos que está em cima da mesa a hipótese desta alteração da lei, de uma lei do jogo no International Board, que é composto pelos 4 fundadores, que são as 4 federações britânicas, e pela FIFA, sendo que para uma alteração regulamentar é necessária uma maioria qualificada de 3/4. O que quer dizer necessariamente que ou a FIFA está de acordo ou a FIFA não está de acordo. Tanto quanto eu sabia, isto é uma proposta da UEFA. A FIFA e a UEFA nem sempre estão de acordo, por vezes por teimosia, muitas vezes também por convicção. Mas neste caso concreto, o International Board, que costuma ser conservador na alteração às leis do jogo, tem algumas dúvidas que vai deixar de ser, porque não vejo que haja aqui verdadeiramente uma alteração das circunstâncias muito grande em relação ao que se tem passado nos últimos 15 anos. E é curioso que também, tanto quanto me foi dado a perceber, voltou a ser aflorada esta questão na sequência de situações que envolveram o Arsenal e o Manchester City, e, portanto, novamente, são os britânicos que estão aqui a levantar a questão. Então, porventura, os 4 votos desse lado podem estar assegurados, resta ver de que lado estará a FIFA. Mas estou aqui com o Fernando, tenho alguma dificuldade em perceber a rácio, porque no catálogo dos ilícitos disciplinares há, porventura, outros tão ou mais gravosos. Se porventura é uma questão do espetáculo propriamente dito que se quer assegurar e que não se quer travar muitas hipóteses de haver penalti, e se calhar está-se a incentivar que haja mais penaltis, e eu acho que isso até é contraproducente, porque não é isso que se pretende num jogo ético. Porque achas que o facto do jogador saber que pode ser penalizado para além do que se passa nas 4 linhas, que também é um motivo dissuasor?
João? Bom, eu mantenho a mesma opinião, obviamente, nem podia deixar de ser, até porque acho que é um dos princípios do futebol que está perfeitamente estabelecido e já é aquilo que toda a gente espera, quem está a ver um jogo de futebol, é aquilo que já qualquer adepto de futebol está à espera que aconteça, mas de facto que é penoso, em determinadas situações, como o Fernando disse bem, é difícil separá-las, é difícil distingui-las, mas de facto é penoso em algumas situações, nomeadamente, por exemplo, a distinção entre se a falta for cometida, por exemplo, por um guarda-redes ou se for cometida por um jogador de campo normal. Entende-se, e daquilo que eu li, entende-se que de facto se for a falta cometida por um guarda-redes é diferente e tem-se a tendência a pensar que é mais penoso. Mas eu acho que bom, vai haver aqui uma dificuldade de aceitação deste princípio, até porque o futebol já está mais que habituado a isto, pelo menos a nível europeu é assim, qualquer pessoa que está a ver um jogo de futebol e que uma situação destas que aconteça já sabe o que é que vai acontecer, é consequente expulsão, o penalti é uma lotaria, não se sabe se vai haver a penalização total ou não, se o gol é marcado ou não, mas é uma proposta que foi feita por 6 confederações, portanto estamos a falar de uma proposta que já há muito tempo tem vindo a ser tentada implementar, como disse bem o Alexandre, a par de outras tantas propostas que também vão entrar. Em princípio, isto ficará decidido a 1 de março de 2015 e, se assim for, e se partirem para esta aceitação, é para entrar já em vigor a partir da próxima época. João Clooney, alguma coisa a acrescentar ao que disseram eu, de facto, não compreendo perfeitamente as opiniões dos meus colegas, acho que não faz muito sentido. Segundo o que sei, a lógica da UEFA seria passar a punir com um cartão amarelo em vez de um cartão vermelho, o que seria absolutamente estranho, imaginando as possibilidades que um jogador teria. Posso evitar o golo, mas vai levar um cartão amarelo, depois se é penalti ou não, e se entra ou não, logo se vê. Portanto, isto seria premiar aquele que consegue evitar um golo com uma infração, de uma maneira inexplicável. Eu, quanto muito, e acho que seria a única coisa que se poderia equacionar, embora com os problemas todos que os meus colegas já levantaram, seria atacar na parte da suspensão. Mas no cartão amarelo e cartão vermelho acho absolutamente impossível. Na suspensão, eventualmente equacionar uma diminuição do período de suspensão, mas lá está, há casos e casos, há os casos em que a suspensão só seria de um jogo e, portanto, aí pouco ou nada haveria a fazer. Vejo com muita dificuldade. Sei que vai ser analisado agora em novembro, mas, como o João disse bem, também só poderá ser tomada uma decisão final no início de março. Já que falamos de cores, se me permitem, o Michel Platini, no livro que acabou de sair para a Relão Futebol, avança com o cartão branco também, não é? Sim. Com os tais 10 minutos de expulsão temporária ainda na pendência do jogo, que pode eventualmente também estar... Se esta já é, enfim, mazinha, não é? Essa então do cartão branco, isso introduz então um fator... Mas conexão entre uma e outra. Vai tornar a coisa então... ainda mais subjetiva do que já é. A criar problemas ainda maior aos árbitros. Nós percebemos esta... Sim, por vezes já é difícil distinguir entre um cartão vermelho e um cartão amarelo, a tal teoria da intensidade, como nós ouvimos falar muitas vezes, mas agora, então, introduzir isso então acho que é o fim. Nós percebemos nesta questão do triplo castigo, nós percebemos um bocadinho a vontade dos clubes e eventualmente das federações nacionais que está por trás disto. Quer dizer, eles querem ter os melhores jogadores sempre a jogar e, portanto, como é óbvio, cada vez que eles fazem um penalti, que é uma coisa que acontece, não é? Cada vez que fazem um penalti, o jogador ficar 2 jogos ou 3 jogos suspenso, quer dizer, isso prejudica a equipa, prejudica o espetáculo do ponto de vista, mas quer dizer, como o Alexandre disse, e bem, a lógica do fair play manda que o jogador não faça penalti. O jogador deve tentar jogar a bola, deve tentar... O penalti é uma consequência de um lance e é tanto mais falhado. absurdo que, se por acaso o jogador já tiver um amarelo e fizer um penalti, mesmo que se mudasse a regra e levasse outro amarelo, seria expulso, claro, e todas as consequências, claro, se iriam verificar. E, portanto, eu sinceramente acho que isto traria um conjunto de confusões e de complicações ao jogo e ao próprio árbitro, que acho que será um erro alterar assim uma regra que já, bem ou mal, já foi aceita por todos e é compreendida por todos. Faz parte do futebol desde sempre. Exatamente. Mas a questão, por acaso, já que estavam a falar no Platini, eu apanhei até umas declarações dele relativamente à possibilidade da visualização e do árbitro parar o jogo, e ele é completamente a favor disso. Eu não sei se isso também não vejo. Quer dizer, eu não vejo isso com bons olhos, porque de facto... Quebra o ritmo.
quebra o ritmo. Mas há lance e lance. Mas depois vai-se impor timings Não da estou de decisão. acordo. Eu aí acho que há lance e lances. Acho que, obviamente, não vais esperar uma jogada a meio para ver se o jogador está fora de jogo, mas podes ver perfeitamente se o jogador marcar gol, se está fora de jogo ou não. Acho que não. No limite, a questão da Não acho que seja impossível. na linha de golo é mais Não, que essa- aceito, essa- está a resultar. Está a Eu ser, não percebo porque é que não é. Está a ser ter Em efeito relação já. a isso, eu acho que tenho uma opinião que, enfim, tudo o que são lances que resultam em golo podem e devem ser visionados. Também no momento. concordo Quer dizer, contigo. acho que é exatamente o mesmo que nós vemos em casa. Agora não estou a dizer cada falta, cada ação disciplinar do árbitro, isso não faz sentido. sujeito ao Tudo bem. escrutínio, Mas cada jogada que resulta em golo, seja fora de jogo, seja E os uma penaltis falta, também. e os penaltis também, claro. eu acho que isso E os fora de jogo. deve ser, e os fora de jogo que resultam em golo. Não estou a falar qualquer fora de jogo. O rei Mas há vezes faz em isso. que, em que se apita antes de resultar em golo ou não, não é? O árbitro que deixe seguir. seguir, se for golo, depois será visionado e a bola reposta no sítio onde deveria ter sido marcada a falta. Mas eu acho que isso é perfeitamente pacífico. Aliás, vemos isso em vários desportos no rugby, no futebol americano, no beisebol. Várias das coisas são visionadas e isso não vejo nenhum problema. Só prejudicava os São programas de transparentes. segunda-feira à noite. Prejudicava. Que não este. Que não este. E fará sentido alterar as regras assim já centenárias Não, do vejo desporto agora? eles reúnem, é raro quando se reúnem sobre propostas, mas Porque essa é uma das regras mais básicas, não é, do futebol. claro, Uma coisa são as e é como eu digo, o futebol já está substituições, programado para isto. Acho que é um princípio também que faz algum sentido. É verdade que há situações em que não deixa de ser efetivamente mais prejudicial em determinadas situações do que noutras. Mas há outras medidas que eu, por acaso, até considero bastante engraçadas e vão ser levadas agora também a escrutínio da parte deles, que é a substituição ilimitada, por exemplo, nas competições amadoras. Não sei se seria, obviamente, aplicável em todas as federações, mas é uma questão engraçada. A tal suspensão temporária que o Michel Platini já falou, e também agora uma novidade a nível tecnológico é para calcular o rendimento dos jogadores mesmo em competições. Nós habitualmente na pré-época vemos os jogadores com aquelas fitinhas à volta do peito, mas agora é mesmo para imporem isso até a nível competitivo para evitar situações como foi o caso do Ferreira aqui também, não é? Portanto, o futebol também vai se adaptando à realidade da situação, não é? E, portanto, Não, evoluir dos tempos. e vamos evoluindo sempre para o caminho da tecnologia. Eu concordo com o João, não entendo como é que a nível da linha de golo ainda não há. E no outro dia vimos uma situação em Inglaterra que decidiu o jogo, em que a bola efetivamente comprovou-se que veio entrar, e custa-me ainda acreditar como é que isso não é implementado, ou só é implementado em Inglaterra ou depois nos Mundiais. Mas acho que depende dos casos. Eu concordo, por exemplo, contigo relativamente à paragem do jogo em determinadas situações, mas não, como também em todo o tipo de decisões que, a nível disciplinar, por exemplo, não, decisões que de facto possam ter ali uma importância maior no jogo, como é o caso de um vermelho, como é o caso de um golo mal anulado, um penalti ou qualquer coisa, mas isso também que não implique uma paragem ad eternum no jogo, em que uma pessoa que vem para aqui vem e está habituada a ver um jogo durante 90 minutos e efetivamente se calhar até era melhor para o adepto vir para aqui e passar mais tempo no estádio e ver um jogo de futebol, mas não é aquilo que o futebol é, não é um desporto que foi moldado e feito para o ser assim, mas lá está, acho que devíamos todos estar abertos a novidades desse género, sobretudo se for para efetivamente vir aplicar a realidade esportiva que aconteceu. Passamos agora para o segundo tema. Tem a ver também com alterações, mas com alterações que não se passam dentro de campo. A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol pretende que os jogadores possam rescindir com um mês de salário em atraso. João, era possível cá em Portugal que se aplicasse uma regra destas? Era impossível? Era o fim do futebol? Em Portugal já, Era o fim dos clubes? na coleção coletiva de trabalho que existe entre o sindicato e a Liga já está previsto que sejam os 30 dias. O artigo 43 da Convenção já tem esta regra. A ideia aqui da FIFPro é alargar, transformar o que há a nível regulamentar, a nível da FIFA, que, segundo o erro, aponta para 90 dias, diminuí-lo para... Sim, mas em Portugal nunca se aplica, nunca ninguém rescinde. Não, com 30 isso é dias outra de parte que atraso. eu gostaria de referir. Há aqui uns dados, eu estive a ver um estudo que foi feito pela Associação dos Clubes Europeus,
que, desde o momento em que foi introduzido o licenciamento para participar nas competições europeias, os clubes que normalmente participam nas competições europeias diminuíram brutalmente a dívida que têm aos jogadores. Nós passámos de um valor de 57 milhões de euros em junho de 2011 para um valor de 8 milhões de euros em junho de 2014. Há aqui uma redução considerável. Isto, obviamente, porque as regras do licenciamento para participar nas competições europeias exigem que não haja dívidas vencidas a jogadores. O que acontece muitas vezes, e é isso que eu acho que tem que ser ponderado, um jogador, nesta altura do ano, estamos em novembro, o jogador pode não receber, até poderia exercer o seu direito de terminar a relação contratual que tem com o clube, mas o próprio jogador ficaria prejudicado, porque o jogador não poderia jogar em nenhum outro clube, pelo menos até janeiro. E esta situação acaba por beneficiar o infrator, o clube que sabe que aquele jogador não tem grande interesse em deixar de jogar, porque só se vai desvalorizar, claro, vai estar parado, sabe que pelo menos até janeiro está relativamente protegido, ou pelo menos até dezembro, por causa dos prazos depois que o jogador tem para se conseguir desvincular. E isto sim me parece que poderia ter alguma utilidade, é coacionar soluções diversas. É verdade que poderíamos depois ser confrontados com as chamadas fraudes à lei para clubes e jogadores que querem terminar contratos, para os jogadores poderem transferir para outro clube, poderiam usar estas vantagens e falsear toda uma situação de incumprimento salarial. Agora, notamos que os jogadores estão muito reféns dos clubes, que por muito que muitas vezes estejam em grandes dificuldades, é aquilo ou não é nada. E portanto vão aceitando. E a promessa de que será pago durante não sei quanto tempo faz-los muitas vezes assinar declarações a postergar as obrigações de pagamento por parte dos clubes. E isso sim torna-se uma situação bastante complexa. Em Portugal temos os 30 dias, aplicá-los nem sempre acontece. João. Bom, eu também, vamos lá ver, subscrevo completo aquilo que o João disse, mas acho que acima de tudo não se pode passar do 8 para o 80, quer dizer, aquilo que a FIFPro também vem dizer agora é que, e sobretudo esta última Assembleia que teve em Tóquio, o que resulta dali, pelo menos daquilo que eu li, é que querem passar também imediatamente para a possibilidade de rescisão imediata do jogador e a própria desvinculação, ou seja, livre para assinar, se não receber um mês, ou se tiver um mês em atraso, ser imediatamente livre para assinar. Isto também tem que ter aqui um procedimento, como, por exemplo, a nossa própria verificação, tem, não é? Verificação. Nós temos aqui, tens que enviar a carta primeiro para o clube, claro, tens que comunicar à Liga, tens que comunicar à Federação e, portanto, tem que haver aqui um procedimento que não vai ser, obviamente, não basta só um mês, demoras mais um mês ou 2 meses. De facto, o objetivo tem que ser esse, acho que 90 dias também é exagerado, não se justifica. Outra coisa também interessante, e porque é inevitável, porque a FIFPro interliga tudo, tem a ver não só com a questão da rescisão dos contratos, tem a ver também com os direitos por parte de terceiros, o tal TPO que já falámos aqui várias vezes, e também com o próprio sistema de transferências que a FIFA utiliza, que eles dizem que não é o mais adequado, e de facto não é o mais adequado hoje em dia. Relativamente, eu gostava de focar isso relativamente aos direitos por parte de terceiros, os direitos económicos, está a chamar de direitos económicos. A FIFPro está com muito receio que, neste período de transição que a FIFA decidiu dar, não é? Aos clubes, pelo menos até 2015, 2016, para se acertar aqui esta situação relativamente à propriedade por parte de terceiros, para ver se de uma vez por todas se acaba. O que a FIFPro tem algum receio é que, até a data do término desse período transitório, os clubes ainda celebrem contratos com terceiros, sobre direitos económicos, para fazerem perdurar o mais depressa possível, aliás, o mais sensível possível. Portanto, parece-me a mim que de alguma forma isto está interligado, não parece que a FIFA também vá aceitar, sem algumas reticências aqui, a parte, pelo menos, do sistema de transferências. Já deu um passo relativamente à parte da propriedade por terceiros, é para acabar. Vamos ver em que termos. Não sei se também será bem assim, mas vamos ver em que termos, porque lá está, não podemos passar do 8 para o 80. Se de alguma forma os clubes também precisam de uma fonte de financiamento, que os bancos não conseguem dar uma resposta neste momento, falo do caso de Portugal. Parece-me também que não se pode prejudicar automaticamente os clubes só porque agora vamos decidir banir com... Já falámos aqui sobre isso e ninguém acredita muito que efetivamente seja assim, não é? Esperemos que não. Ninguém acredita muito que acabe efetivamente toda esta questão do só agora, em relação ainda a esta questão
rescisão de 30 dias, enfim, já aqui foi dito e bem, Portugal está alinhado com já está alinhado com esta prática. O que acontece em Portugal é um bocadinho diferente, penso que já fiz aqui referência a isto. Os jogadores começam a sua época, a sua temporada em julho, mais coisa, menos coisa, assinam contratos em que prevêem o pagamento das 14 remunerações a que têm direito, pagamento em 10 vezes, ou qualquer coisa do género. Portanto, eles começam em julho não recebem, porque é só em 10 vezes, portanto, só começa a primeira seria em setembro, portanto, em setembro não recebem, mas enfim, o jogador só fica em condições de rescindir 30 dias depois, portanto, vence no mês seguinte, portanto, só em novembro é que eles pagam normalmente o primeiro salário. Portanto, o jogador já está a trabalhar julho, agosto, setembro, outubro, e em novembro vê o seu primeiro salário. Eventualmente, em dezembro, vê o seu segundo salário e imediatamente assina a declaração a dizer que tem as coisas em dia. Claro. E o clube cumpre, pelo menos na parte de dezembro, cumpre os processos. Depois, mal ou bem, vai-se arranjando ali uma maneira de pagar em janeiro e fevereiro por ali fora e depois começam os clubes a ter que preparar as coisas para cumprir os pressupostos financeiros para a inscrição da equipa na liga do ano seguinte. E aí começam a pressionar os jogadores para assinar declarações e recibos, etc., a dizer que receberam. E o jogador fica um bocadinho sem alternativa, porque a época ainda vai mais ou menos a meio e ele não tem alternativa que não seja assinar esses recibos. E depois, muitas vezes, o que acontece é que ou chega ao fim do contrato e vai para outro clube e fica com salários a haver ainda do clube. Isso acontece muitas vezes. Porquê? Porque não há um sistema, e deveria haver, um sistema de monitorização e acompanhamento não só das receitas dos clubes e dos contratos que assinam com os jogadores, para verificar se as receitas chegam para o pagamento dos salários a que os clubes se obrigam, como existe noutros países, em França, na Holanda, etc. Tudo isso é monitorizado portanto, ou seja, o que é que são as receitas, fazer, exatamente. Eu acho que não temos que inventar a roda se ela já foi inventada. Temos que copiar as boas práticas das outras ligas e dos outros países onde existem comissões independentes que verificam e acompanham as receitas e os balancetes mensais dos clubes, enfim, tudo isso. E que imediatamente, se há um clube que tem dificuldade, depois simplesmente fica proibido de inscrever jogadores, por exemplo, entre outras medidas que existem, para evitar este tipo de situações que são altamente prejudiciais ao futebol. Jogadores com salários em atraso, ou jogadores que estão uma época inteira e que recebem 3 ou 4 salários dos 14 a que têm direito, não faz qualquer sentido. Acho que isso. Alexandre, esta medida efetivamente viria proteger os jogadores profissionais de futebol? Viria proteger aqueles que ainda não estão protegidos, de facto, conforme aqui foi dito, em Portugal já temos uma previsão no contrato coletivo de trabalho e é curioso ver a epígrafe do artigo que o João Clooney referiu, a justa causa de rescisão por iniciativa do jogador. O que está aqui em causa é conferir uma justa causa com apenas 30 dias. É evidente que o jogador está sempre numa parte mais frágil e estes exemplos bem práticos que aqui foram furados o demonstram, mas não temos que pensar também no clube. Se ultrapassassem todos os requisitos, todas as questões formais e o jogador pudesse depois assinar por um clube qualquer, seria muito mais fácil e protegia muito mais o jogador. Seria mais fácil desde que houvesse uma janela para a inscrição do próprio jogador. Ou autorizarem fora da janela. E não nos esqueçamos também de uma coisa. Os clubes são corporativos. Imediatamente. Os clubes são corporativos e não raras vezes, quer jogadores, quer mesmo até treinadores, já me confessaram qualquer coisa como isto. Eu tenho este crédito em relação a um clube ou a uma determinada sociedade esportiva e não o vou reclamar. Porque sei que se o fizer, numa próxima oportunidade, os clubes falam entre si, os dirigentes falam entre si, e vou ser tido como um jogador beligerante, como um jogador conflituoso, como alguém litigante, e nesse sentido depois não me vão contratar porque sabem que eu vou fazer a mesma coisa se porventura me ficarem a dever numa próxima oportunidade. E nesse quadro o jogador ainda fica numa situação mais frágil. Portanto, eu percebo que quanto mais se puder proteger o jogador, tanto melhor. Mas numa situação em que os clubes estão cada vez mais fragilizados, também temos que pensar que é paradoxal que, se o que está aqui em causa é a estabilidade contratual, e o João Diogo Manteigas falava na Assembleia Geral da FIFPRO, enquadram
este assunto em estabilidade contratual. Se a estabilidade contratual é reduzir para um mês e dar a oportunidade de dar asas ao jogador para rumar para outro clube de imediato, eu ponho as minhas dúvidas que estejamos de facto a falar em estabilidade contratual. Eu Estamos a falar em estabilidade financeira do jogador. Não, mas há aqui um problema para além desse. Tem a ver com o facto das competições serem bem organizadas ou não. Por exemplo, Portugal. Eu há bocado ia interromper o Fernando para perguntar-lhe se ele se referia só aos clubes que participam nas competições profissionais ou não. Porque, lá está, porque em Portugal nós temos um grande problema chamado as competições amadoras que, em termos de registro de jogadores, só precisam da ficha de inscrição para os jogadores poderem jogar por cima, mas depois fazem contratos de trabalho desportivo, faço lá saber porquê. Ou tens outra situação, já agora, desculpa, agora sou eu que te interrompo, há bocado não me quiseste, mas agora então. Não, tens outra situação nos clubes, portanto, os clubes da Campeonato Nacional de Sénior, exatamente, nossa terceira divisão. O que acontece é que tens uma convenção coletiva que também lhes é aplicável, claro, com salários que são fora da realidade, são com valores fora do mercado, e depois tens situações onde o jogador, como é óbvio, os jogadores que interessam e que interessam em proteger por via de contrato de trabalho desportivo, era aí que eu queria os clubes assinam esse contrato de trabalho desportivo, declaram um valor que sabem que não vão pagar e depois fazem contratos paralelos de prestação de serviços, inscrevem o jogador como uma outra função qualquer. Portanto, quer dizer, isto é uma questão que vem, é um problema que eu acho que é de base. Ou seja, para os clubes que participam nas competições profissionais, tudo bem. Aliás, temos a Liga que tem esse controle, que exerce esse controle, e a Federação também que recebe os contratos. Agora, eu acho que é um grave problema, por exemplo, no Campeonato Nacional de Séniores, de clubes que fazem exatamente isso. Por um lado, só precisam de meter a ficha de inscrição para registrar o jogador, mas depois vão fazer um contrato paralelo. Eu já tive um caso de um contrato que me apareceu à frente de um jogador, que felizmente não foi assinado, em que tinha um contrato previsto para 2 anos mais uma cláusula de opção. Nos 2 anos, o jogador ia receber 10 meses de salário a 700 euros, mas tinha uma cláusula de rescisão, se quisesse vir livre, pagar 1 milhão de euros ao clube. Altamente proporcional. Isto é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E o meu problema aqui tem a ver com isto. De facto, tirando as 2 primeiras ligas, abaixo não há controle qualquer sobre esta situação e o jogador deixa de ter um direito válido de poder vir exercer-se, sim, cumprir com o contrato ou não, tal como o clube, e aqui também é grave, tem o poder de exercer depois ou de vir exigir a tal cláusula de indemnização absurda, diga-se de passagem, mas que foi aceito pelas partes. Portanto, nós vivemos aqui um problema que é de base do futebol e não há controle sobre isto. Porque, de facto, as partes, quando vão assinar um contrato, por mais que haja sempre alguém que nem seja um advogado a dizer não, que isto é de loucos, eles querem sempre assinar e acabam por assinar. Há N situações. Muitas vezes os jogadores são os seus principais inimigos. Ora bem. Porque é verdade, Tem claro. muita vontade de Mesmo jogar para verdade, os a clubes. posição mais frágil, mas parece-me que se calhar deviam ter aquela faceta corporativa que o Alexandre dizia bem em relação aos clubes. Se os jogadores a tivessem, se calhar em bloco teriam uma capacidade para acabar, ou pelo menos para diminuir esta situação. É que nós, e é preciso ter aqui uma noção, estes casos normalmente acontecem em jogadores que nem sequer recebem ordenados por aí além, que não podem ficar 2, 3, 4 meses sem receber. Porque quando isso acontece estão em dificuldades. Verdadeiramente. Não costuma acontecer. Às vezes acontece, mas não é comum acontecer em clubes que têm ordenados mais elevados. Não é só, já agora, a segunda divisão nacional, Campeonato Nacional de Séniores, quer dizer, é um exemplo, mas também acontece na segunda liga. Acontece na segunda liga, onde nós sabemos que os valores que a Convenção Coletiva obriga a pagar de salário mínimo, se multiplicarmos por um plantel de 23 ou 24 agora jogadores. já tenha sido reduzido. Agora há uns tempos tenha sido sim, reduzido. já é reduzido porque os jovens podem ter, mas mesmo assim, mesmo consideramos 4 ou 5 jogadores jovens com salário reduzido. Quer dizer, isso tudo, mais seguros, despesas, deslocações, posto médico, etc. É impossível um clube da segunda liga ter menos de 800 mil euros de despesa. Eu penso que é mesmo impossível. Mas eu vou-te dizer... Nós vimos as receitas que tem um clube da segunda liga. Mas eu vou-te dizer, são competições completamente diferentes, temos entidades diferentes a controlar e por mais que sejamos mais, de alguma forma exigimos mais aos clubes ditos profissionais, que não são, mas há aqui um problema de controle sobre os clubes de pequenos. No Campeonato Nacional de Séniores não podem fazer situações deste género. Mas tens isso também na Primeira Liga. O problema é que os jogadores a assinar as declarações a permitir o pagamento posterior da dívida. A partir desse momento, por muito que tu queiras, o que é que tu vais fazer? A entidade que organiza tem das duas uma. Ou passa a não permitir isso, o que legalmente seria um absurdo. Claro. Então, não há qualquer hipótese.
João, eu tenho Isso é conhecimento de constantemente. jogadores no Campeonato Nacional Sénior que Constantemente. recebem senhas de gasolina, Ah, recebem mas é constantemente. tickets de restaurantes, recebem de variedíssimas formas que nada tem a ver com uma, enfim, com, Mas assim, não. com uma Quando relação... se fala em ordenados e atrás, as pessoas pensam muito nos jogadores que ganham muito bem. Isso é claro, o problema é que não há é pessoas a que passam maioria. dificuldades. Exatamente. Vamos fazer agora um breve intervalo. Voltamos dentro de momentos para a segunda parte deste programa, As Regras dos Jogos. Boa noite, bem-vindos à segunda parte do programa As Regras dos Jogos desta noite. Acabámos a primeira parte a falar sobre rescisões por incumprimento salarial dos clubes de futebol aos jogadores. Temos, como sempre, 4 convidados, 4 advogados, João Cluny, João Diogo Manteigas, Fernando Veiga Gomes e Alexandre Mestre. Vamos começar agora a segunda parte por falar numa entrevista que Paulo Futre deu esta semana. O ex-jogador, ao seu género sempre um pouco polémico, contou que na época de 1990-1991, o presidente do Atlético de Madrid, Gil e Gil, lhe pediu para facilitar, entre aspas, no jogo do Atlético de Madrid contra o Espanhol Barcelona. Era um jogo já do final da Liga Espanhola na altura. Futre diz que se recusou a transmitir aos companheiros e a fazer o que o Presidente lhe pedia. Ficou no banco, nem sequer jogava, e o Presidente do Atlético de Madrid foi pessoalmente ao balneário transmitir esta ideia ao resto do plantel. João Cluny, qual é o enquadramento legal? Sabemos que isto já foi há muito tempo, portanto neste momento não há nada a fazer, mas qual é o caso concreto o enquadramento legal? Analisando o caso à luz da lei aplicável em Portugal, temos que fazer aqui uma separação entre duas situações: a infração disciplinar e o eventual crime que possa ter sido praticado. Do ponto de vista disciplinar, parece-me, vamos imaginar, e parece-me que a única coisa razoável é que o presidente ou o clube tenha ganho alguma coisa por fazer esse favor. Eu, segundo o que li, supostamente era haveria troca um jogador qualquer que teria espanhol, direito, depois iria para o Atlético. seria uma contrapartida, no fundo. Do ponto de vista disciplinar, eu admito que pudéssemos estar aqui a falar numa infração de corrupção que é punível pelo regulamento disciplinar da Liga e por falarmos agora nas competições profissionais. Mas, para além da infração disciplinar, temos aqui um crime, pelo menos à luz da lei portuguesa. A Lei 50 de 2007 prevê exatamente que chamam-no agente esportivo, onde estão incluídos dirigentes, que quer ofereça, quer aceite contrapartidas para falsear um resultado, porque no fundo é isto que se faz. Quando um presidente do Atlético de Madrid pede aos seus jogadores para perderem o jogo, no fundo foi isso que ele Exatamente. a falsear o resultado desportivo. E, portanto, isso é punível também em Portugal, a título de corrupção. O que seria interessante era analisar. João, ele não pediu para perder, ele pediu para correrem menos. Sim. Não podiam ganhar. Pelo menos a informação é não podiam ganhar, correndo menos. No caso do Futre foi para correr menos. Ele correu Nem muito jogou, na foi altura. para o banco. Nem sequer jogou. Nem jogou. Mas pronto, e portanto, teríamos esta configuração. Seria interessante era perceber quais é que seriam os agentes passíveis de punição. Se os Exatamente. próprios jogadores, tendo aceite Se apenas os presidentes. essa ordem ou esse pedido, e depois teríamos que analisar o caso em concreto, se também podiam ser agentes do crime e da infração disciplinar, os clubes, naturalmente, também o poderiam ser. Portanto, poderíamos ter aqui uma situação bastante interessante do ponto de vista legal. Fernando, fala-se muitas vezes, há muita discussão sobre este assunto, não é? Todos os anos se fala dos clubes que chegam ao final do Das campeonato. as malas com dinheiro que aparecem. Exatamente, as malas com dinheiro, dos favorecimentos ao clube que é amigo, etc. Todos os anos é recorrente, há sempre suspeitas. Nunca houve nada que se conseguisse provar ou que sequer se tentasse, penso eu. Será que isto é uma realidade mesmo? Ou que são mitos? Não, eu acho que não são mitos, infelizmente. Mas também há aqui, enfim,
A mala do dinheiro com o incentivo para correrem mais é igual ao jogador que vai para o clube com o incentivo de não correrem Na todos. psicologia do futebol, eu diria que receber para ganhar, enfim, tem a ver com o objetivo do jogo, não é? E daí não ser crime, aliás. Exatamente. Ser só infração disciplinar. Exatamente. Receber para perder, falseando propositadamente a verdade do jogo, aí já é outra... Um caso de corrupção. Exatamente. Já é um caso diferente. Mas todos os anos, claro que há suspeitas no futebol. E qual é a infração disciplinar em caso de corrupção para ganhar? Corrupção de suborno para ganhar. Não sei ao certo É uma qual é que é a medida, mas é uma coima. É uma coima que não é... clubes e não para os é- jogadores. não é nada de- 125 Pois não, as 200, questões, enfim, 250 unidades. essas tais ordens a serem dadas, enfim, pelo clube, por quem manda no clube, alguém que tenha poder disciplinar sobre os jogadores, em que medida é que os jogadores podem ou não Recusar-se a fazer. recusar-se a fazer, quer dizer, é um bocadinho, eu acho que devem. Não citando nomes nem clubes, Alexandre, alguma vez tiveste algum cliente que te contasse uma história parecida com essa? Tive em relação à situação da figura do estímulo para Estímulo extra. de terceiros. Estímulo Para de vencer. terceiros. Penso que esse termo não tenho, já foi algo. Incentivo ilícito incentivo a clubes ilícito. terceiros. É isso. Mas eu penso que existe também um tipo disciplinar, novamente disciplinar, para o estímulo de terceiros, que era uma situação. A situação que tive não era para o próprio jogo, era num dos últimos jogos de um campeonato, estimular-se, mediante uma oferta de um determinado montante, para que os jogadores se motivassem a jogar melhor num jogo em que os jogadores já não tinham, estamos a falar nos últimos 3 jogos do campeonato, já não tinham interesse propriamente na sua própria classificação, mas foram estimulados, foram incentivados por terceiros para jogarem muito melhor, no sentido de evitarem que uma outra equipa pudesse ganhar. E isso tinha na altura um tipo disciplinar, salvo eu, a omissão ainda continua a ter no nosso... O incentivo ilícito a clubes terceiros. Mas a epígrafe na altura... mesmo que esta. era Agora é estímulo esta, pelo menos. terceiro. E de facto não era uma infração disciplinar que tivesse uma coisa muito dissuasora. Já de facto mas aí percebe-se, porque não há uma manipulação de resultados, não há uma fixação, uma alteração dos resultados, um match fixing de que tanto se fala agora, que inclusive levou uma convenção internacional recentemente assinada, há tão só maximizar a performance desportiva, e nem sequer é como no doping, é de forma mesmo natural, não é artificial. Só financeira. E, portanto, é financeira, mas paga, mas paga, não é? De uma forma que normalmente não seria. Em todo o caso, eu penso que a manipulação dos resultados, como aqui foi dito, tem esse fator de desvirtuar a verdade desportiva. Voltamos ao... Sim, eu lembro, por exemplo... E aí, corrijam-me, vai de 2 a 6 anos, salvo erro, punição de suspensão. Muitas vezes acontece também. E aí acho que sim, que faz todo o sentido que seja verdadeiramente gravoso. Num caso do jogador, eu acho que de um jogador, uma situação, a imagem e semelhança desta do Paulo Futre, seria de 2 a 6 anos de suspensão, salvo erro ou omissão, de acordo com o nosso regulamento disciplinar. É evidente, de facto, situações como esta, que se passaram há 23 anos, e hoje, por acaso, eu compro todos os dias a Marca, e hoje comprei a Marca e havia um artigo em que se dizia, mas porquê que 23 anos depois, só depois de 23 anos depois dos factos, é que Paulo Futre nos vem contar isto, quando aparentemente 2 dos grandes intervenientes, inclusive já faleceram, José Gil e o próprio Luís Aragonés, o treinador. Mas a verdade é que, às vezes, mais vale tarde do que nunca, denunciar práticas ilícitas, e eu penso que o Paulo Futre andou bem, mais vale tarde do que nunca. Há um outro aspecto que está relacionado com esta matéria, que muitas vezes acontece nas últimas jornadas, clubes que estão a lutar por algum objetivo, nomeadamente fugir à despromoção, e vão jogar com equipas que já não têm nenhum objetivo, já não estão ao meio da tabela. Estou num caso desse. Estão ao meio da tabela. E isso, pois existe a tentação de certa maneira, esse clube que vai jogar diretamente com eles, ou outros... É interesses cruzados. Exatamente. Jogar com a primeira equipa, ou, enfim, pôr um plantel, uma equipa um bocadinho mais
Porque já não tem objetivos, até pode legitimamente dizer não, já não tenho, olha, quero Aí já dar não experiência existe aos nenhum jogadores. quadro de corrupção. Mas existe É, uma e- questão de Sim, e existe a questão... notoriamente inferior. Eu penso que é uma questão... Poderá haver sim, O grande problema é a nível de Apresentação de uma equipe. prova. A prova nestes crimes é muito extremamente complicada porque- difícil. E é por isso que nós não temos muitos casos que acabam em punição. Porque, a não ser que apareça alguém a confessar o que fez, ou que tenha sido abordado Que não seja 23 anos e não tenha depois. aceito. E mesmo assim, o abordado que não tenha aceito, ou entra num jogo com as autoridades para conseguir apanhar a pessoa que o quer corromper, então não é Mas se extremamente difícil. somos objetivos a nível regulamentar, temos mais facilidade do ponto de vista da prova. Não me recordo, mas penso que foi numa questão da Taça da Liga, há poucos anos atrás, em que de facto houve uma equipa que alinhou com dos 11 iniciais. O 11 inicial era praticamente distinto do normal. E aparentemente o regulamento da Taça da Liga, à época, fixava de facto... Menos 5, acho eu. Exatamente. Quando ficamos, aí a prova Sim, é também não, objetiva. claro. E portanto eu acho que temos que caminhar para mas temos que caminhar mais possível para Mas essa quem objetivo. Eu não é sei que são os habituais titulares? Lá Os está. que jogam de vez Se em nós quando, tivermos- de vez em quando a se nós titular, tivermos- os que Isto é jogam uma sempre questão a que não se titular. prende totalmente de uma situação que falámos aqui há programas É atrás. verdade, que às vezes tem que haver alusões, há situações que, mas já em a opção regra um do padrão próprio de... clube em tirar um jogador ou outro quando vai jogar contra o clube de origem. Quer dizer, isto está tudo Não, não é interligado. só isso, a questão do habitual titular é um conceito um pouco Há um ponto que é fundamental subjetivo, no início, não é? e o Alexandre e o Fernando tocaram nisso, tem a ver com um jogador no início da época com diferentes propósitos e já no fim da época, com se calhar os propósitos conseguidos ou não, tem que ter a mesma vontade de jogar e a mesma emoção a jogar, seja por isso. Sei que é difícil, complicado, mas é muito sei que é difícil. É muito difícil. Mas a própria. Estamos a Então, assumir um Principalmente, mas tens razão, mas principalmente num sistema como nós falámos há bocado, em que muitas vezes estão em grandes dificuldades e, portanto, a possibilidade de receberem um dinheiro extra Tal como é altamente tal como o iniciante. prémio para serem campeões, ou o Claro, prémio para na prova. seguir, Eu conheço pessoas que ou me ir à dizem, Europa, não? conheço pessoas que me dizem que não conseguem compreender como é que um incentivo financeiro a ganhar pode ser punido disciplinarmente. Portanto, Isso é não- justamente por aí. Mas eu acho que o jogador ainda teve bom senso, a nível criminal, não o ter feito. Sim, diferenciou. Claro. Sim, Sim, mas há uma- Mas olha uma coisa, Mas há quem entenda que deve ser. Há situações que são muito difíceis de avaliar. Eu dou um exemplo. Se imaginar um clube que está qualificado para a final da Taça de Portugal, que, e bem, se calhar na última jornada do campeonato, abdica dos jogadores tira os para titulares não todos, lesionarem, porque quer poupar Claro. essa equipa titular, porque vai ter um jogo daí uma semana, Mas isso é um e interesse se calhar legítimo. tem um Mas- interesse mas é legítimo, muito mas difícil, pode, diferente. mas com o Sim, mas interesse eu concordo legítimo com o João, pode, acho que é difícil conseguir pode favorecer, provar-se. com o interesse legítimo, pode, sem querer, não é, favorecer um terceiro, porque vamos imaginar que nessa última jornada vai jogar contra um candidato à descida que, divisão. enfim, que por essa via acaba por ganhar o jogo e salvar-se, por exemplo. Isso lança logo uma questão de... Mas, Fernando, esse é um exemplo bastante elucidativo da tal necessidade, penso eu, de objetivar Sim, a nível sim, regulamentar. sim, Aí sim. podíamos criar uma exceção se excepcionávamos na eventualidade desse clube. Se a atividade esportiva vier ainda a ter no quadro competitivo Um objetivo... Não, Um isso objetivo. eu percebo perfeitamente. Agora, vou dizer, do ponto de vista da prova, acho que é extremamente difícil conseguir sem dúvida. alguém Por isso é que temos destes. que objetivar cada vez mais. Porque, mas lá está, nós sabemos como é que as coisas passam, é muito fácil arranjar exceções. Ainda agora ouvi uma história que não tem a ver com uma história de corrupção, mas tem a ver com um jogo, acho que no Campeonato Nacional de Séniores, em que uma equipa achava que estava a ser prejudicada pelo árbitro, tinha já 3 jogadores expulsos, ao intervalo decidiu fazer as 3 substituições que tinha, e de repente, mal começa a segunda parte, todos os jogadores se foram lesionando até ao ponto de ficarem um número abaixo do exigido regulamentarmente para continuar o jogo, e acabaram o jogo assim. E agora, nós dizemos, esta história, contada assim, certamente foi propositado. A verdade é que provar. provar que foi propositado, que aqueles jogadores não estavam lesionados. É que é Tal extremamente como, difícil. Tal como existe a regra e está regulamentada que as últimas 2 jornadas têm que ser jogadas à mesma hora, para, pelo menos Claro. os clubes que estejam a lutar pelo mesmo objetivo têm que jogar à mesma hora. Mas pronto, há sempre maneiras de alguém atrasar o início do jogo e paga conscientemente a multa e está a ouvir o relato do outro jogo. Enfim, Sim, a medida de serem jogos todos à mesma hora já pretende suavizar este tipo Claro, de claro. arranjo, entre aspas, entre os clubes, mas nem sempre funciona, não é? Até porque antes há casos em que, apesar de serem à mesma hora, já sabe que uma equipa não tem nada a ganhar nem nada a perder com aquele jogo
e a outra tem tudo a ganhar e tudo a perder com o mesmo jogo. Mas eu concordo com o João, acho que realmente não é fácil a prova, mesmo no conceito do habitual titular, porque há jogadores que são titulares em metade dos jogos. Se não outros que quisermos são em colocar todos os habitual, jogos. podemos pôr nos últimos X jogos. Mas depois sentiu-se mal disposto, teve uma lesão muscular e tiveram 2 de uma lesão muscular e... É evidente que haverá sempre uma margem, mas se caminharmos para o subjetivismo, teremos que estaremos sempre mais longe da verdade do que o objetivo. E a juntar à festa. Ou seja, metemos os jogadores emprestados para baralhar ainda mais este quadro, onde depois, enfim, há jogadores que podem jogar contra determinados clubes ou não, em função dos interesses de quem os empresta ou de quem os Mas aí o que é que diz a regra, Fernando? Quando são jogadores emprestados? São Já jogadores falámos aqui emprestados, sobre isso. não Não há limitação, podem jogar sempre. Podem jogar sempre, Portanto, só não jogam por opção técnica ou por lesão. Exatamente. Supostamente. Sim, uma cláusula num contrato de empréstimo era de rir. Se me fizesse uma coisa deste ano, mas já. Mas se calhar certeza que é possível. Mas, Era mais transparente. Do ponto de vista da verdade efetiva, não levantava-se qualquer tipo de suspeição, como muitas vezes se levanta. assim, não... Mas do ponto de vista do direito ao trabalho, colocava algumas dúvidas. Claro. Não, isso é mas do ponto de vista único Transparência, não sei se não seria melhor. Até em termos regulamentares, se calhar sem ser propriamente no contrato. Para existir Eu- uma regra eu, universal que depois não eu, dependesse da sinceramente- força que tem a equipa que empresta. E Em relação à num equipa país que em recebe que muitos os clubes jogadores vivem de jogadores emprestados. então, No caso, São jogadores têm mais... decisivos na manobra das equipas, não é? Há clubes que têm mais força de pressão no não voltas aqui se jogares contra este clube, e outros que têm menos ou que pretendem ter menos, que não fazem disso, se calhar, a sua política. Nesse caso, eu acho que o Tozé devia ser eleito o jogador do mês, este mês. Muito sinceramente, então, a ser assim, vamos então premiar o jogador que fez exatamente o contrário. Neste caso, o Tozé, Vamos ver a que custo. quando faz o penalti A que contra o custo, Porto, sim. deve ser premiado exatamente pela isenção e pela imparcialidade pelo qual jogou. Foi imparcial. Sorte dele ter marcado. Se não tivesse marcado... Ou não? Não. Seguiu a despesa e vai, não é? Sorte para o Estoril, pelo menos, não é? Exato. Vamos agora avançar para o próximo tema, que é relacionado com o Sporting e com os jogadores Nani, Rui Patrício e Jefferson. É sabido que a seguir ao jogo do Sporting com a vitória de Guimarães, em que o Sporting sofreu uma pesada derrota, o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, proferiu certas afirmações que não caíram bem no grupo, ou supostamente não caíram bem no grupo dos jogadores. Nani, Rui Patrício e Jefferson, depois da vitória por 4-2 perante os alemães do Schalke, pronunciaram-se também. Nani disse que quem não sabe perder também não sabe ganhar. Rui Patrício referiu: não é uma resposta ao Presidente, quisemos apenas fazer o nosso trabalho. E Jefferson: o Presidente disse algumas coisas, mas não levámos isso a caso. Falou-se durante esta semana que o Sporting iria instaurar procedimentos disciplinares aos jogadores. Aparentemente o Presidente já veio dizer que não é verdade. João, Diogo, havia aqui matéria, havia aqui razão para que o Sporting instaurasse algum procedimento a estes jogadores? Não, eu, antes de mais, até porque é um tema que merece uma curta apreciação, e colocar a par do Sporting também o caso do Penafiel, que o Presidente também veio referir, pouco à semelhança daquilo que o Bruno Carvalho referiu no Facebook, salvo erro, foram umas declarações que escreveu no Facebook, da mesma forma que o Bruno Carvalho, como Presidente e adepto do Sporting, refere o que refere no Facebook, os jogadores também imediatamente responderam quando foram colocados perante essas palavras. Parece-me que aqui foi um pouco cabeça quente, desagradados com a prestação que tiveram, fez isso, mas ao fim e ao cabo veio-se retratar daquilo que fez agora com uma entrevista que deu à Sporting TV, em como nunca houve, o que eu não acredito, mas a afirmar que nunca houve intenção em ter um processo disciplinar contra os jogadores. No mesmo seguimento, o Presidente do Penafiel diz também que há jogadores que estão ali que não querem jogar nem percebem a importância que tem o facto de estarem a jogar na Primeira Liga, e que de certeza que agora para a segunda volta do campeonato que vai haver várias mudanças no futebol da equipa principal, e portanto o mais certo é saírem alguns jogadores. Ou seja, há aqui uma pressão logo à cabeça por parte dos próprios presidentes que colocam sobre os jogadores. De facto, também considero extremamente difícil um jogador não se mostrar interessado por jogar, ou seja, no clube for. Profissional.
coloca em causa isso, não é? Mas quer dizer, quando estamos a falar de jogadores como o Nani, como o Rui Patrício, como o Jefferson, quer dizer, não estamos a falar propriamente de jogadores amadores, é a vida deles, e não tenho dúvidas que jogassem propositadamente mal ou não estivessem para aí virados para, eventualmente, por negligência, prejudicar o próprio clube que representa. Acho que foi uma questão foram declarações com a cabeça quente. Não faz sentido algum meter um processo disciplinar neste âmbito contra os jogadores profissionais de futebol. E também não me parece, no caso do Penafiel, que efetivamente o homem vai partir para o despedimento quase coletivo da maior parte dos jogadores que lá estão. João, os presidentes não poderiam também ser alvo de processos disciplinares quando dizem algumas coisas? Podem ser alvos de processos disciplinares, não por causa deste tipo de declarações, mas por causa de outras declarações que possam afetar e que possam constituir infrações aqui ao nível do regulamento disciplinar da Liga. Só uma nota aqui em relação ao que o João diz. Eu acho que a ideia do Bruno de Carvalho, embora tenha desmentido, eu acho que isso é importante referir, que veio desmentir que nunca houve intenção, veio dizer que nunca houve intenção de avançar com processos disciplinares. Eu acho que os processos disciplinares eram mais contra as declarações que eles teriam postado sobre as declarações, sobre o comunicado do Bruno de Carvalho. Acho que foi nessa sequência que se falou, até porque os 3 jogadores em causa não era claramente pela prestação que tinham tido no jogo com o Guimarães, mas sim por terem sido os 3 que se pronunciaram. Eu sinceramente, quero acreditar que não se passou pela cabeça de ninguém no Sporting avançar com processos disciplinares, porque as declarações parecem absolutamente inócuas. Aliás, parecem bastante mais inócuas até do que as do próprio Presidente, que afeta um bocadinho mais até a própria credibilidade e os próprios jogadores, como dando a entender que eles não se esforçaram o suficiente. E sim, põem em causa os jogadores. Até acho que os jogadores foram bastante corretos na forma como comentaram as declarações. No segundo caso, o caso do Penafiel, é um caso engraçado porque é o Presidente que acha que os jogadores não se estão... que 4 ou 5, se bem li, não se estão a esforçar o suficiente para ter dignidade, não dignificam a camisola do Penafiel. O que é engraçado, no fim do mesmo jogo, o treinador veio dizer que nada tinha a apontar aos seus jogadores que tudo fizeram para ganhar o jogo. Portanto, lá está, ainda que pudéssemos de facto estar aqui num caso e os jogadores não estarem a cumprir os seus deveres, a prova também seria algo... Eu este sim gostaria de ver um julgamento em que um clube despedisse os seus jogadores porque eles não se estão a esforçar o suficiente dentro do campo. Acho que seria um julgamento com muita graça. Engraçado. Fernando? Esse julgamento seria engraçado, mas o resultado seria o jogador ter razão, quase certeza, como é óbvio. Isto faz-me... Agora lembrei-me, estava aqui a ouvir-vos falar, lembrei-me de há uns anos, um cliente que me mostrou um contrato assinado com um clube indiano, onde tinha uma cláusula curiosíssima que dizia que o clube podia despedir o jogador a qualquer momento. e como quisesse, sem qualquer contrapartida. Se ele, durante o jogo, falhasse um golo isolado frente ao guarda-redes, imediatamente o clube dizia: está despedido. Seria a sua pele. Ninguém falha um golo daqueles. Agora, traduzindo isto e pensando aqui um pouco na nossa realidade, o contrato de trabalho desportivo assinado entre o clube e o jogador tem uma série de deveres e obrigações neste caso, para o atleta. E que não tem a ver com nenhuma obrigação de resultado, de marcar golos ou da sua equipa vencer sempre mais vezes do que perde. Portanto, nada disso. Enfim, é um contrato que tem uma série de deveres, como eu disse. O jogador tem que estar presente, tem que ser pontual, tem que ser diligente, tem que respeitar a sua hierarquia, não foi diligente, os colegas. Falhou o gol, não foi diligente. O jogador tem que... Enfim, depois há uma série de deveres próprios da função de jogador de futebol e que decorrem desses deveres genéricos. O jogador tem que se alimentar bem, tem que se deitar cedo, não se pode drogar... Não pode praticar esportes radicais. Exatamente, tem que usar os equipamentos e o material de trabalho que lhe é entregue, tem que comparecer aos estágios, etc. Há aqui uma série de deveres e obrigações que decorrem desses deveres genéricos, mas nenhum deles é uma obrigação de resultado ou de marcar golos ou de atingir determinados objetivos, porque, enfim, é um jogo. O futebol é um jogo, é um desporto, mas é também um jogo. Portanto, tem essa subjetividade própria da competição e nenhum tribunal daria razão a um clube que despedisse um jogador por não ser digno da camisola com toda a subjetividade. A não ser que isso fosse
algo de muito concreto. Quer dizer, um jogador Mas é uma violação dessas regras, de saberes que o jogador tem. ofendesse a camisola do clube, que rasgasse em público à frente de toda a gente, etc. Aí estaríamos numa indignidade que poderia levar a um procedimento disciplinar e a um despedimento com justa causa. Mas isso é uma questão completamente diferente. Não tem a ver com Não a tem a ver capacidade com a prestação, técnica. exatamente, não tem a ver com a prestação do jogador em jogo propriamente. Isso seria tão subjetivo que, enfim, se o jogador não está a render aquilo que se espera, pois então que seja substituído. Quer dizer, isso não é isso que está em causa. Se não se empenha nos treinos, não joga. Enfim, é um bocadinho, vai por aí. Alexandre, a tua opinião relativamente ao Sporting e ao Penafiel? Relativamente ao Sporting, eu desconheço se existe porventura um regulamento interno, porque muitas vezes É nos regulamentos internos que não são depositados nem na Liga nem na Federação, consoante os casos, as Está a competições, resposta a essas estão questões. muitas vezes algumas exigências que não teriam enquadramento na lei. E, portanto, não sei se ele existe, e a existir eventualmente poderia haver aqui algum enquadramento, não sei. Penso que se o Presidente do Sporting eventualmente entendesse, eu também concordo aqui com o João Clooney que as declarações são neutras, aqui e ali podem haver algum inuendo naquilo que é dito nas próprias expressões dos jogadores, se porventura nos deveres que os jogadores têm de respeitar e tratar com urbanidade e lealdade a entidade patronal, os superiores hierárquicos, e aqui reporto no contrato coletivo de trabalho, enfim, e teria que se analisar muito em concreto se estas frases porventura poderiam ter posto em causa o superior hierárquico, leia-se o presidente da sociedade desportiva. Mas neste caso, pelo que conheço, e não conheço tudo, pelo que conheço, penso que haveria alguma dificuldade em estabelecer aqui um nexo. Quanto ao caso do Penafiel, eu aí, o despedimento naturalmente tem que ser com justa causa. O nosso regime jurídico do praticante profissional deu claramente no artigo 26º, número 1, linha C. E nesta justa causa, que subscrevo inteiramente o que os meus colegas já disseram, a diligência, e agora reporto-me ao regime, quando se fala aqui condições psicofísicas e técnicas, entrar nas condições psicofísicas e técnicas dos tais 5 praticantes e saber se eles praticaram a tal diligência que o Fernando deu ênfase, é muito, muito complicado, de facto, em termos de prova, e se vamos exigir a esse ponto, então entramos num domínio da subjetividade muito, muito complicado. Mas já tivemos casos, e em grandes clubes até mundiais, em que os jogadores invocam motivos familiares ou de adaptação a um determinado país para poderem sair e que não estão a render, eles próprios dizem que não estão a render. Por esse motivo, significa que os próprios jogadores admitem que há sinais exteriores de que por vezes não rendem. Se eles próprios o indicam, significa que um presidente também pode ter essa percepção. Caso a caso, tem que se aferir. Ficamos por aqui hoje. Quero agradecer aos meus 4 convidados por terem vindo. Voltamos para a semana para debater outros temas relacionados com justiça desportiva. Boa noite.